filha da terra. Tá? Falar do agricultor, eu acho uma necessidade. Hoje eu moro na cidade, sou poeta e trovador. Eu vou dizer para o senhor que é muito importante esse fato. Eu que sou do tempo do barato e sou um dos trovadores, mas vou convidar um vereador, o meu amigo Renato. Renato, meu amigo Renato, então, meu irmão... Grande abraço aí grande abraço para o Hilton, né? Quero dizer que o meu avô, Jeremias, português, veio de Portugal com 17 anos no porão do navio para ser colono aqui e para não vir armado do Exército de Portugal. Então, eu tenho muito orgulho de ser bisneto de negro com índio, do canal São Gonçalo, que é o único canal do mundo que liga duas lagoas e que liga o oceano. E essa história, Hilton, é uma coisa que nasceu que Capão Leão não reconhece. Nós temos que voltar à história porque foi apagada. Inclusive na parte cultural. Quando eu nasci, em 63, eu vivi no Capão do Leão, tinha 3 teatros e cinema. E que foi tirado nos anos 70. Nós tínhamos lá o Assi Portela, passava a Mary Terezinha, passava Gildo de Freitas, esse pessoal. E essa parte da cultura, quando você quer dominar o povo, você tira, embrulha e tira a cultura, que aí ele perde a noção do seu espaço, né? Então, é uma história muito rica, Capão do Leão, que foi, né, o caminho das charqueadas, tanto é que hoje nós temos 2 BR que atravessam nosso município, nós temos uma ferrovia que passou, coisa que antigamente era, quem tinha uma ferrovia era algo, né? Trem passava. E o Capão do Leão, ele perdeu essa essência. Tivemos também, e é bom lembrar, quando era em distrito ainda de Pelotas, nós tivemos o primeiro negro vereador, que era Alberto Madruga. Então, Capão do Leão, essa terra, esse distrito, ele é oriundo de negro, de índio, e daqueles colonos que vieram para cá, em vez de vir de Portugal como exército, vieram do porão do navio para defender a agricultura e para defender o princípio daqueles que nasceram na terra. E eu tenho muito orgulho de ser bisneto de negro, de índio, e de ser neto de um português que veio com 17 anos no porão do navio e fez sua história aqui. Então, tem coisas que a gente tem que resgatar, né? Porque Capão do Leão não é só pedra, não. Capão do Leão é pedra, mas é água doce, que liga duas lagoas e liga o oceano. Não existe outro lugar no mundo. O caminho das águas. Nós não tínhamos estrada, nós não tínhamos aeroporto, não tinha ferrovia. Mas você sair do Capão do Leão vai para o mundo, né? E isso nós temos que resgatar. Eu acho que essa parte, e que é a parte cultural. Nós tínhamos cinema aqui. Nós tínhamos teatro, assim, Portelos, boneco, e eu tive o privilégio de conviver com isso. Até aos 12 anos, quando saí, fui para estudar fora, no ginásio interno. Quando eu voltei, já tinha destruído essa parte da história do nosso município, que depois se emancipou e virou cidade. E eu gosto de resgatar isso. Falei isso quando fiz a homenagem ao seu Zé Domingues, na Câmara, semana retrasada. Eu homenageei alguns artistas da terra. E eu costumo dizer, seu Zé, que a educação, nós temos 2 tipos. E eu costumo dizer o seguinte, o que nasceu primeiro? Foi a teoria ou foi a prática? Para mim, foi a prática. Em cima da prática é que os teóricos vão estudar. Então, os livros é importante, a faculdade é importante, mas quem lê pode pegar na universidade, você aprende aquilo ali, mas praticar o que aprende são aqueles que realmente são nativos, são oriundos daqueles que nascem com um talento nato. Eu posso virar um músico se eu for para a faculdade estudar, mas o talento brota, né, do coração. E o seu Zé Domingues, eu fiz homenagem para ele, fiz para o Alemão Preto, fiz para o Maré, fiz para a Bibiane.
porque, infelizmente, nós, santo de casa, eles dizem que não faz milagre, mas eu quero reconhecer os santos de casa enquanto estão vivos. Depois de morto, não adianta, todo mundo vira bom e todo mundo chora no velório. Então, eu prefiro homenagear as pessoas, reconhecer, né, o trabalho dessas pessoas que viveram, que vivem. E eu sei muito do que o seu Zé, hoje, um artista reconhecido em toda a região, como o Alemão Preto, como Maré, como a Bibiane, e, infelizmente, na hora de uma homenagem, todo mundo fala bem, todo mundo, mas na hora da recompensa, porque o artista, para mim, foi uma das primeiras profissões que teve, né? Nós tínhamos o reinado, nós tínhamos as colônias, nós tínhamos o bobo da corte e tinha o cozinheiro. Para mim, são as duas pessoas mais importantes da vida. O cozinheiro, porque ele dominava o mundo, né? Ele fazia a melhor comida, mas também tinha o poder de enfeitiçar o seu rei que não fizesse as coisas certas. E o bobo da corte é daquele artista que faz a alegria do povo e que, na realidade, tem poder e que foi nos tirado muito isso na parte da cultura. Infelizmente, né, quando se quer dominar o mundo ou uma região, seu território, as pessoas arrancam a cultura da população. Mas eu tenho certeza que a gente vai resgatar isso hoje em dia com essas pessoas que fazem o trabalho com o coração. Eu costumo dizer que se eu não puder fazer o bem, eu não vou fazer. E também sou ser humano, tenho meus erros, mas eu procuro me autoavaliar e não julgar os outros. A terapia do espelho é uma das coisas que eu aprendi quando estudei, né? Um pouco, que é você olhar para si mesmo, né? É aquela história, né? A floresta pegando fogo e o beija-flor vai lá e bota um pinguinho d'água e os outros animais ficam olhando e dizem, mas o que tu está fazendo aí? Tu acha que tu vai apagar esse fogo sozinho? E aí o beija-flor diz, eu faço a minha parte. Se cada um fizer a sua, o mundo vai ser bem melhor. E aí, falando um pouco da agricultura, né? Nós tivemos o período das luzes da cidade, né? O que brilha, né? E aí se tirou todos os agricultores, e cada um de nós tem um pouco de agricultor, porque, né, nasceu na roça, o vô, né, plantando, aquele final de semana com a família, o domingo era o churrasco, né? A batata doce, o pinhão, a laranja, a bergamota, e principalmente hoje eu, como terapeuta, trabalho a questão das plantas medicinais, daquele trabalho que antigamente nós não tinha tanta farmácia, mas nós tínhamos lá aquela pessoa, um que benzia, aquele que te dava o chá, e as crianças sobreviviam, e a gente tinha uma autocura do carinho, do amor, do cuidado, né? Infelizmente foi nos tirado isso, para que cada cidade hoje, eu nunca vi fechar uma farmácia, só abre. E a gente tem coisas da natureza que pode nos curar e pode ajudar. Não quero dizer que a tecnologia também não nos ajude. Tem algumas doenças que a gente precisa, mas na saúde básica, o trabalho do acolhimento, da planta medicinal, das ervas medicinais, é muito importante. Então, eu queria fazer essa primeira apresentação, dizer que, né, eu nasci lá no campus da universidade, que era Instituto Agronômico, ainda lá na época que não tinha Embrapa, não tinha universidade, sou oriundo dali, do Canal São Gonçalo, fundo da minha casa era o Canal São Gonçalo, que comecei a estudar também um pouco da minha história, depois dos 40 anos, para saber, né, por que eu era assim. Por que eu defendo o movimento sem terra? Por que eu defendo a ocupação urbana? Por que eu defendo que cada um tem que ter o seu pedaço de terra e que se cada pessoa tiver um cantinho para construir a sua casa, o mundo melhora. Às vezes as pessoas dizem, nós precisamos de educação, precisamos de segurança, precisamos de saúde. Mas saúde, educação começa pelo princípio do lar. Os homens, quando eram das cavernas, cada um tinha a sua caverna. E os que não tinham, construíam suas ocas lá,
Então, nós precisamos dar dignidade para a população. Todos nós prestamos para alguma coisa. E o Estado, para mim, está para servir, para fazer algumas coisas que beneficiem. Tanto é que agora, né, depois dessa... Hoje se diz ciclone, que deu essas tempestades, coisa e tal. Na minha época era temporal e a gente fazia a cruz de sal e botava o machado para passar longe da casa e proteger, né? E eu fui um dos que passei uma semana inteira na colônia e as últimas pessoas a receber energia elétrica foi quem produz o alimento para botar na nossa mesa. São aquelas pessoas que não recebem o salário todo mês e que perderam muito, perderam leite, perderam os pintos, perderam os ovos que estavam na chocadeira e passaram 13, 12, 11 dias sem energia. Então, eu sou um lutador social, não gosto nem de ser chamado de vereador, gosto de ser chamado Renato Pó, professor, mas vereador eu estou. Vereador não é profissão. Eu estou ali, mas eu não... Vereador, tem gente que gosta de ser chamado de vereador, mas vereador não é profissão. Então, eu tento fazer um trabalho para aqueles que mais necessitam. E costumo dizer que o meu mandato é um mandato propositivo. Eu não fico falando das outras pessoas. Eu prefiro falar do que eu faço no mandato, porque quem tem trabalho fala de si mesmo, né? E não adianta falar dos outros. Tem muitos políticos que dizem que o outro é culpado, que isso e aquilo. Eu tento fazer a minha parte, mas também cobro, né? Cobro quando as coisas não são feitas, porque eu me dedico muito. E aqui na minha cidade, graças a Deus, fiz vários projetos que depois eu quero citar, entre eles, né? O projeto para fazer... Renato, sim, seu Zé. Está me escutando? Estou lhe escutando. Dá uma segurada. Dá uma segurada, tá, que eu vou citar um nome e eu vou te entrevistar. Ainda não te entrevistei. Tu está respondendo, por enquanto, para o Hilton Minsk, né? Ô, seu Zé, eu não paro de falar esse homem, hein? Diz que o apurado come cru. Agora, aqui ninguém come cru porque já está tudo bem cozidinho, né? E boilerdo não vai beber água suja. Não, eu